A gente deu muita sorte. E também tem as histórias que meu pai sofria muito com o lance da Ilha de Man, de você não conseguir acompanhar em tempo real, Todo né? mundo sofre com isso aí. É, Isso é foda. Isso é bem Participei foda. também. eu lembro que foi o primeiro ano de Ducati, né? Que você quebrou a corrente? Conta aí. A gente tava lá e eu sozinho. O Rica tinha ido não sei pra onde, não sei, e eu não falo inglês. Aí o Rafa virava 20 minutos e não aparecia. E deu 20 minutos, 22 minutos, 23 minutos, 25 minutos e eu em pânico. Aí alguém lá falou, Rafael Pascoalinho. Eu falei, puta, morreu. Aí saí correndo procurando. Já tava juntando as coisas na mala, né? Eu falei, puta que pariu, fudeu. Meu, tinha quebrado a corrente. Mentira, ele foi lá na torre e perguntou, e a moto? Eu entrei em pânico, cara. Pânico total. Mas esse lance dessas corridas de rua, pra mim, quando eu fui a primeira vez pro TT, duas coisas pra mim foram, assim, porra, disruptivo, assim, total. Porque por mais que você corresse superbike, aquela coisa que tu vê ali, a primeira foi, pra mim, isso foi muito marcante, cara. Isso mudou pra mim muito, assim, tipo, na hora, eu acho que a galera não tem muita noção disso. Tipo, primeiro, antes de ir pra pista, cara, ver você falar. Eu levei meio na brincadeira, sabia? A primeira vez, depois que eu entendi. Depois, na pista que eu fui ver que era verdade. Quando você vem falar onde é que tá o teu testamento dentro do computador. Eu meio falei assim, que zoeira, nada a ver, né? Tá pagando uma de Cada fodão aqui, volta né? lá pode ser, E tal. cada volta. Mas eu não tinha isso, né? Aí ele falou, gente, tá aqui ó, no desktop, esse arquivo é o testamento. Tá bom. Beleza, daí chegou lá na pista, quando ele começa a se despedir de todo mundo, velho. Aquilo pensei, porra, velho, pode ser a última vez que eu falo com esse cara. Aí eu fiquei atrás da moto assim, eu só assim, a minha vontade, eu falei, não vai. Não vai. Segura, eu, porra, não posso aparecer na frente que eu vou ferrar a corrida, né? E eu pensei, cara, o que eu falo? Acelera? Não é real, eu não quero ir pra isso. O que eu vou falar? Daí eu ficava só olhando Mas vai. é verdade que no primeiro ano, um cara que tava na tua frente, foi o português ou o japonês? O japonês. O japonês. Foi bem foda. Que era o jornalista também. Aquilo foi bem foda, né? Pesado. Pro primeiro ano, né? Foi o primeiro TT. Qualquer pessoa normal tira a mão depois disso. E lá. O que acontece, né? Nessas provas de rua, em todas elas, todas que a gente foi, alguém morreu, né? Então a primeira Northwest que a gente foi em 2012, lá com o Ralph, com o Fausto Macieira, tudo, um cara numa Aprilia, esqueci o nome dele agora, na quarta curva do circuito, quando largou, ele derrapou e bateu, putz, e caiu. E cara, ele perdeu a perna dele no acidente. Eu vinha logo atrás e tipo, eu vi a perna dele de um lado da rua e ele do outro lado da rua. Então é uma coisa muito. Deu bandeira vermelha. E assim, você fica chocado com aquilo. E assim, bandeira vermelha, você para no grid, os caras limpam a pista e relarga. Então tem uma divisão de águas ali que você fala, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero. Depois a gente foi para Macau. E aí Macau o Luiz pesado. Carreira ficou sem O freio. português foi Macau? Foi Macau. Eu ia perguntar isso agora. Um cara que falava o nosso idioma, que estava ali com a gente o tempo todo no mesmo hotel, jantava junto todo dia, uma figura. Que ajudou um monte. Me você ajudou falou. um monte, o cara ficou sem o freio dianteiro, bateu a 240 por hora e morreu Não também. tem nada de área de escape, né? É muro guarda-reio. Depois a gente foi pro TT em 2013, pela primeira vez de Ducati. E lá em Macau eu tinha conhecido o Yoshinari Matsushita, um japonês jornalista também, eu era jornalista na época. E a gente correu junto em Macau pela primeira vez. E aí lá no TT ele já era mais veterano, já estava pela sexta vez. E eu peguei algumas dicas com ele ali e tal. E a gente saiu para andar junto, ele de 600, treinava tudo junto, né? Ele de 600 Taiko e eu de Panigale. E aí quando tinha umas retonas eu encostava nele, mas não passava. Aí tinha umas curvas, uns trechos sinuosos, ele abria um pouquinho. E eu fiquei comboiando, seguindo ele. E, cara, chegou num lugar que era uma curva dupla à esquerda, assim, que a gente pegava, tipo, curb, meio da pista, curb de novo. E aí tinha que colocar a moto em pé e tinha um salto de quinta marcha muito rápido. E eu lembro que ele tinha aberto um pouquinho, mas era um trecho de árvores. E mesmo de Panigale, com Termione, que era o escape que usava na época, eu consegui ouvir o barulho da explosão dele.
E eu vinha muito atrás, sabe? Lá no TT, quando tem algum acidente, eles dão bandeira vermelha e você para nos marshals. Marshals são as bandeirinhas. Você tem que parar e você não pode seguir. Todo mundo para onde está. Só que como eu estava muito perto dele, não tinha nenhum marshal entre eu e ele. Você viu. Então eu fui o único cara que passei pelo acidente, sabe? E eu vi ele lá. Ele perdeu o controle nesse salto e bateu contra uma árvore da beirada da pista assim. E o cara, literalmente, ele perdeu todos os membros. Não ficou nada. Não ficou uma perna no lugar, ficou só o tronco. O capacete saiu fora. E eu passei desviando da moto, dos pedaços dele. E aí eu encostei logo depois no primeiro Marshall que tinha. E o Marshall, tipo, ele não viu o acidente. E aí ele ainda bateu no ombro e falou, não, ele vai ficar bem. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Você não viu. Vamos pegar ele de pá. E aí encostei a moto num ponto de ônibus. E aí tem uma foto no Google, se você colocar Rafael Pasqualin, Ilha de Man, Ducati, que tô eu na moto encostada no ponto de ônibus e uma criancinha sentada no banco da moto. E eu tô com um sorrisão meio amarelo e eu lembro que eu falei pro pai dessa criança, falei, cara, nunca deixe ele correr aqui e tal, porque eu tava realmente meio transtornado, eu fui o único cara que passei pelo acidente. E depois a equipe médica foi lá, eles não deixaram eu voltar pro box pilotando, eu voltei de carro, eles resgataram minha moto. E aí eu passei por alguns exames e tal. Mas eu segui fazendo isso na minha vida, né? Segui competindo nesse tipo de prova.